Olá, seja bem-vindo ao programa Considerações. O assunto de hoje é o crack, droga que atinge milhares de pessoas. Segundo dados do IBGE, somam mais de 1 milhão de usuários em todo o Brasil. Para falar sobre este assunto, trouxemos o psicólogo Ezequiel Almeida, que já está no estúdio nos aguardando. Mas antes, vamos ver um pouco mais sobre essa droga? São apenas pequenos grãos que lembram balas. Apenas lembram. Na verdade, são pedras devastadoras de vidas. O crack é a droga mais perigosa. A droga leva apenas 15 segundos para chegar até o cérebro, causando uma tempestade na vida do usuário. Preocupado com o consumo das drogas, o deputado Eduardo Rocha instituiu a Semana de Enfrentamento e Combate ao Crack em Mato Grosso do Sul por meio da Lei 4.032 de 2011. Tivemos aqui em junho a Semana do Enfrentamento às Drogas, tanto estadual, uma lei criada por nós, quanto federal. Esse enfrentamento é muito bom para a gente levar para as nossas crianças, para os nossos jovens, o que uma droga pode fazer na sua vida. E aí, principalmente, é o crack, que é essa droga que vem crescendo muito, aumentando os seus usuários no estado, no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. A Semana do Enfrentamento tem ajudado muito e nós queremos continuar, porque nós entendemos que a prevenção é o maior investimento que tem contra as drogas. Estimulante 6 vezes mais que a cocaína, o crack provoca dependência física e leva à morte. O Encontro Nacional sobre Políticas de Polícias na Fronteira foi em Ponta Porã essa semana. E eu estive lá, isso a presidente Dilma atendendo o apelo desta casa, atendendo o apelo das audiências públicas, atendendo o apelo de outras assembleias, está destinando 150 milhões de reais para as polícias de fronteira. Esse dinheiro será investido em barcos, será investido em armamento, em tecnologia, para a polícia reservada, para que ela possa fazer e descobrir aonde está entrando os entorpecentes e o armamento no Brasil, para que a nossa fronteira seja vigiada, que as porteiras das nossas fronteiras sejam fechadas para a droga e o armamento. É preciso reforçar as nossas fronteiras. E no próximo bloco a gente conversa com o psicólogo Ezequiel Almeida. Não saia daí, voltamos já. E agora de volta com o segundo bloco do programa Considerações. Quem já está aqui comigo na sala de entrevista, o psicólogo Ezequiel Almeida. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Isabela, pelo convite. Ficamos aqui para discutirmos esse assunto tão polêmico, né? Exatamente. No primeiro bloco do programa Considerações, a gente mostrou um VTzinho que fala um pouco sobre o crack, que é o assunto de hoje do nosso programa. Que droga é essa que atinge milhares de pessoas? Bem, o crack ele é uma droga derivada da cocaína, né? Da folha de coca. É uma forma que nós encontramos ela através de pedras, né? Então você pode confundir ela com um pedaço de algum tipo de doce, se você encontrar isso em algum lugar. Parece uma bala de coco, né? Parece uma balinha, ele tem uma de cor branca, amarelada, né? Depende muito do tipo, mas é como se fosse uma balinha, como se fosse um pedaço de uma pedra, né? Ele é usado de forma através da combustão, né? Os usuários eles fumam, né? Eles inalam isso. O famoso cachimbo. Através do cachimbo, né? Ou outros materiais que eles podem estar queimando essa pedra, né? E por ele estar entrando através das vias aéreas, né? Então o efeito é muito mais rápido, é muito mais devastador do que quando a cocaína é inalada, né? O crack, segundo pesquisas, ele é 6 vezes mais estimulante que a cocaína. Sim, por causa da absorção do organismo, a forma como a droga ela entra no seu organismo, né? Então ela atinge o seu sistema nervoso muito mais rápido do que quando é inalado ou injetável, né? Então é por isso que dá esse efeito devastador, né? E se caracteriza o consumo dessa droga através da repetição, né, do ato. Então, quem é usuário de crack, da pasta base... Qual que é a diferença do crack e a pasta base, que são derivados da cocaína? Bem, eles, na verdade, são todos da mesma forma, né? Eles vêm da cocaína, mas dependendo da região onde, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, né, na nossa região da fronteira,
você encontra mais a pasta base, né? Você encontra mais a pasta base. Na verdade, são batismos que são dados, né? Na própria produção da droga, ela passa por estágios, né? Bioquímicos, né? Onde você consegue transformar ela numa pasta ou numa pedra, que é o crack ou o oxi, né? Então, na verdade, O oxi é uma droga nova, né? Isso, eles batizaram o oxi porque eles estão fazendo o que agora, né? Os traficantes, as pessoas que fazem essas drogas, eles estão tentando economizar no custo. Então, eles estão usando produtos para ter reação química, como água de bateria, né? Cal virgem, né? Querosene, e esses produtos eles acabam barateando para o traficante a produção da droga. E o que acontece é que o consumidor, ele acaba, né, o usuário, ele acaba ingerindo, ele acaba usando uma droga que tem um potencial destrutivo muito maior. Não pelo princípio ativo, mas por essas substâncias que são colocadas. Então, assim, é muito mais nocivo, né, à saúde do homem do que, digamos assim, o próprio sal, né, a própria cocaína inalada que a gente conhece. E é verdade que na primeira vez que você usa o crack, que o usuário usa, ela já pode se viciar? Nós consideramos um quadro de dependência química após 72 horas de consumo. Fumando, né? 72 horas direto? Na verdade, não essas horas de uma forma corrida, mas nesse período, nesse espaço-tempo. Então, a pessoa ela usa hoje, ela sai numa balada, sai numa noite, tem o consumo de 3 a 4 horas, ela vai ter um período de latência no outro dia, onde o organismo vai se recuperar, ela vai dormir, ela vai se alimentar. Aí à noite de novo ela usa, né? No outro dia ela também repete esse comportamento. Então ela acaba, assim, desses 3 dias, ela tendo períodos onde ela usa e abusa dessas substâncias, né? A gente considera que se instalou ali o quadro de dependência química, né? E por que quem usa o crack, por exemplo, nas ruas, a gente vê essas pessoas, né, os usuários, eles pagam um preço muito grande no próprio corpo, né? Geralmente você vê um perfil parecido, são magros, estão sujos. Por que chega realmente no fundo do poço a pessoa que usa crack? Então, isso é uma questão muito interessante, né? A gente olhando no primeiro momento, a gente tem que observar o quê, né? O que é interessante. Quando um usuário ele tem acesso, ele tem contato com a droga, ele recebe, o seu organismo libera um prazer muito grande, né? Se nós formos comparar, por exemplo, os níveis de serotonina, dopamina, que o organismo libera no nosso organismo quando nós nos alimentamos, quando nós temos atividades sexuais, né? Nós vamos ter aí uma taxa de 90%, né? 90% a 100%. Quando um usuário ele fuma uma pedra de crack, ou ele inala uma cocaína, né? Um pó de cocaína, ou um oxi, uma pasta base, né? Ele aumenta seu nível desses hormônios em torno de 900%. Né? Então são 9 vezes mais. Então isso é um prazer muito grande para quem está utilizando. Quando você faz isso, você acaba armazenando no seu cérebro, né, numa região que nós chamamos de circuito de recompensa cerebral, né? A gente acaba armazenando essa informação, esse prazer, né, como uma coisa muito boa. Né? Daí a pessoa esquece de comer, exatamente. Ela não se importa em se vestir, em tomar banho, família, tudo passa... O cérebro ele acaba direcionando, né? A pessoa ela acaba buscando através do comportamento compulsivo, né? Que é o uso contínuo, e da questão obsessiva também, de ficar pensando naquilo apenas, ela acaba deixando de lado atividades corriqueiras. E tem recuperação? Sim, é possível. O crack, quem está no crack Sim, já possível. consegue ficar limpo? Sim, agora são uma série de fatores, né, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, para mim, né, nós acreditamos assim que o nosso maior inimigo é a falta de informação, ou a informação sem qualidade. Então, infelizmente, nós temos muitas pessoas que não sabem dar a orientação correta para quem procura ajuda, né? Então, existe recuperação, a recuperação é possível, porém, é necessário um plano de ação, de enfrentamento a essa questão pública, de saúde pública.
né? Não basta a família buscar ajuda para ela mesma, ter o suporte através de grupos de apoio. Que a família toda também adoece. Sim, existe de uma certa forma, atinge a família inteira. Sim. Os familiares, eles acabam se tornando codependentes do dependente químico, né? Eles acabam desenvolvendo uma outra patologia, onde nós identificamos a dependência do dependente, né? É impressionante como isso acontece a família, ela se adoece junto. Então é necessário cuidar também da família junto com o dependente, porque senão nós não vamos ter um êxito, não vamos ter um sucesso. Se nós cuidarmos só do dependente químico e esquecemos a família, esse dependente químico ele pode ter um tratamento, pode voltar para a família, mas a família continua adoecida. Então o índice de recaída é muito grande. Então é necessário que todos entrem nesse processo, né? A informação dentro das escolas, né, algo assim que, através da prevenção primária, né, é algo que tem que ser feito, né? Políticas públicas voltadas em informar e orientar, né, as pessoas de forma geral sobre os efeitos nocivos das drogas, né? Parar com essa coisa de dizer que droga é uma coisa ruim, não é que seja ruim, né? Causa prazer. Se fosse ruim, as pessoas não usavam, né? Não usariam. O problema da droga é a consequência que ela traz na vida Isso. de quem usa. E, inclusive, se a gente for para pensar, né, nós temos drogas lícitas e ilícitas. Né? Nós temos o álcool, cigarro, que é vendido em qualquer lugar, né? Inclusive aqui no nosso estado, né, na nossa capital, nós temos uma lei que proíbe, né, o consumo, a venda para menores de 18 anos. Mas se você der uma volta pela cidade, você vai ver vários jovens bebendo e fumando, né, usando drogas ilícitas, né, à luz do dia, ou em praças públicas, ou em locais públicos, né. Você acredita que com mais informação dentro da escola, isso a longo prazo diminuiria o número de usuários? Eu faço um trabalho, né, junto com outros profissionais também, né, é um trabalho voluntariado que a gente tenta levar para a escola informações sobre isso, principalmente na rede pública, né, para mostrar para os jovens como que isso funciona, né, por que a dependência química ela se instala e quais são os riscos que eles estão correndo em ter esse comportamento perigoso, né. Então, assim, justamente nessa fase, que é a fase da descoberta, da adolescência, as pessoas se tornam muito mais vulneráveis. Né? Elas se tornam muito mais vulneráveis. Geralmente, o usuário ele já não inicia no crack. Não. Ou ele começa com a cocaína, ou a maconha, a cocaína, e vai chegando ao crack. Ou tem casos que direto já usa o crack. Então, isso é uma coisa que nós buscamos através de pesquisas, né? Até mesmo no atendimento clínico, né? No atendimento na comunidade, através de troca de informações, nós observamos o quê? Que geralmente o usuário ele experimenta o álcool, o cigarro, né? E daí ele vai para a maconha e, consequentemente, ele acaba entrando em contato com outras drogas, como o crack, a cocaína, a pasta base, né? Temos também o êxtase, né? Que também faz parte disso hoje. Agora, isso não é um padrão de comportamento. Às vezes a pessoa ela já entra direto numa cocaína ou ela entra direto no crack. A questão é que o álcool sempre está envolvido em todos os casos. O álcool ele é um fator comum. É raro você encontrar uma pessoa que só inale ou só cheire cocaína, ou que só fume pasta base, ou que só fume maconha, né? A pessoa sempre consome o álcool. Por que o álcool? Porque ele é socialmente aceito, né? O próprio familiar, né, fala assim, não, você só para de fazer isso, só para de cheirar cocaína, né? Pode continuar bebendo, não tem problema, porque o álcool ele é aceito socialmente, né? E é uma droga tão perigosa quanto, né? Nós temos aí, através de índices do que o Detran passa, né, os índices do trânsito, acidente de trânsito, que nos fala, é muito significativo, é uma guerra, né? As pessoas estão se matando, estão morrendo no trânsito, e o álcool está por trás, é o plano de fundo disso tudo, né? Aqui em Campo Grande nós temos muito isso, né? Jovens que capotam seus carros aí na Afonso Pena, que atravessam sinais vermelhos e matam outros jovens. Atropelam, né, outras pessoas. Então, e o álcool está por trás disso. Então, realmente, nós nos preocupamos com crack, lógico, devemos nos preocupar com isso, mas e o álcool? O álcool também tem o seu papel fundamental nisso daí.
que é uma coisa que está sendo usada e as pessoas, em casa mesmo, né? Tem a questão cultural do pai querer que o filho beba com ele, né? Então, quer dizer, o próprio jovem tem uma aceitação do consumo de drogas dentro da sua própria casa. Está no cotidiano da vida das pessoas. Exatamente. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa de hoje. Se a gente ficar conversando sobre crack e droga, a gente não vai parar mais, porque é um assunto que rende bastante. Obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, fico à disposição para mais encontros como esse. Tá certo. E o programa Considerações fica por aqui, considerando o que é de melhor para você. Até o próximo encontro.